Olá, bom dia. A nossa aula hoje é sobre a estrutura do RNA. Então, aula de número 12, Biologia 2. Então, vamos à estrutura, as características do RNA. O RNA, que é o ácido ribonucleico, é uma sigla em inglês que significa ácido ribonucleico. Ele é constituído por uma pentose, um fosfato, e tem como bases nitrogenadas a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Ela não tem a timina, como no DNA. Tá? No lugar da timina, entra a uracila. O RNA, ao contrário do DNA, é composto por apenas uma fita e ela é produzida no núcleo celular, a partir de uma das fitas de uma molécula de DNA. Depois de pronto, o RNA segue para o citoplasma celular, onde desempenhará sua principal função, que é controlar a síntese de proteína. Então, no RNA não tem informação genética, as informações estão no DNA, mas o RNA, ele carrega a informação genética até o citoplasma, do núcleo para o citoplasma. Então, aqui a diferença, né? A diferença é que só tem uma cadeia. O RNA tem uma cadeia, o DNA é uma dupla cadeia. A base não é a timina, é a uracila. Então, essa é uma grande diferença. E tem outras diferenças aqui também. Então, no DNA, a pentose, que é o açúcar, né? É uma desoxirribose. E o RNA é uma ribose. Se a gente for analisar a estrutura plana dessa molécula, no DNA falta um oxigênio, por isso que é chamada de desoxi, quer dizer, des sem oxigênio. As bases púricas, adenina e guanina, nas duas, tá? No DNA e no RNA. Agora, nas bases pirimídicas, citosina e timina, e aqui citosina e uracila. Em relação à estrutura, o DNA possui duas cadeias helicoidais e o RNA apenas uma. A enzima hidrolítica, desoxirribonuclease e a ribonuclease. A origem é por replicação e o RNA transcrição, ou seja, a mensagem vai ser transcrita do DNA ao RNA. E o DNA ele se autoduplica, né, que também é chamado de replicação. A enzima sintética, DNA polimerase, e no RNA, RNA polimerase. Função, informação genética, e no RNA, síntese de proteína, ou seja, a fabricação das proteínas. Então, só lembrando, isso aqui ainda vai ser um assunto que a gente vai ver, tá? Mas o que eu queria mostrar é que o RNA mensageiro, ele está copiando aqui a mensagem do DNA, aí ele sai do núcleo, tá? Vai lá para o citoplasma e se acopla aqui ao ribossomo. E aqui, então, vai ser o local onde os outros RNAs, o transportador, vai transportar os aminoácidos e vai encaixá-los aqui numa sequência determinada. Então, existem três tipos de RNA. O RNA mensageiro, o transportador e o ribossômico. O RNA mensageiro é o responsável por levar a informação do DNA do núcleo até o citoplasma, onde a proteína será produzida. Como o RNA é uma cópia fiel de uma das fitas de DNA, é a partir dessa informação que o RNA mensageiro irá determinar quais são os aminoácidos necessários para a formação de determinada proteína, pois ele possui as trincas, códons. Isso a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes. De bases nitrogenadas que definem cada aminoácido. Por exemplo, o códon uracila, uracila, adenina determina o aminoácido leucina. O códon adenina, uracila, guanina define o aminoácido metionina. E assim por diante. Então,
São 22 aminoácidos que são utilizados para fabricar todas as proteínas. Aí elas são definidas, então, por essas trincas. Só que tem trinca que vão determinar mais de uma proteína. Aliás, aminoácido. Bom, o RNA transportador, o nome já diz, né? Ele vai transportar ou vai transferir. Então, ele é o responsável por transportar os aminoácidos que formarão a nova proteína. Esse RNA identifica a sequência de 3 nucleotídeos que codificam um aminoácido, que é o códon, e garante que o aminoácido correspondente àquela informação seja adicionado à cadeia informação. RNA ribossômico, chamado por alguns de RNA ribossomal, faz parte da constituição dos ribossomos. E é nos ribossomos que a sequência de bases do RNA mensageiro é interpretada e a proteína, de fato, sintetizada, ou seja, a proteína é produzida, né? Aqui está o ribossomo, ele é formado por 2 subunidades, uma maior e a outra menor. E aqui ao meio se acopla, então, o RNA mensageiro e o RNA transportador, ele vai trazendo os aminoácidos e eles vão formando as ligações peptídicas e produzindo as proteínas. Então, mais um esquema. Aqui está o núcleo, o RNA mensageiro, trazendo a mensagem genética, o código genético, se acopla aqui aos ribossomos e os transportadores vão transportando os aminoácidos e produzindo as proteínas. Novamente, esse esqueminha, né? Porque ela estava bastante reduzida e isso aqui a gente vai ver, então, com mais detalhes, essa coisa de códon, anticódon, na próxima aula. Qual a função do RNA no organismo? O RNA, como dito anteriormente, é o responsável por garantir a síntese de proteínas. Nesse processo, o RNA mensageiro é lido nos ribossomos e o RNA transportador carrega os aminoácidos necessários para formar a proteína. Podemos afirmar, portanto, que o RNA é uma molécula intermediária na síntese proteica, pois garante que o DNA seja traduzido em proteínas. O dogma central da biologia molecular foi postulado por Francis Crick em 1958. Ele explica como ocorre o fluxo de informações do código genético. Esse modelo mostra principalmente que uma sequência de um ácido nucleico, pode formar uma proteína. Entretanto, o contrário não é possível. Mas, segundo esse dogma, o fluxo da informação genética segue o seguinte sentido. DNA, a partir do DNA, é transcrita uma molécula de RNA que, a partir disso, são produzidas ou sintetizadas as proteínas. Algumas mudanças já foram feitas no modelo proposto originalmente. Isso ocorreu em razão de hoje sabermos, por exemplo, que algumas enzimas são capazes de utilizar o RNA para produzir o DNA. E esse dogma atualizado pode ser resumido e representado da seguinte maneira. A replicação do DNA, quer dizer, o DNA se autoduplica, ocorre a transcrição em RNA e a tradução em proteínas. E aqui o inverso, o RNA faz uma transcrição reversa para DNA. E isso acontece em alguns vírus, né? Por exemplo, o coronavírus é um vírus RNA, assim como o vírus da AIDS também. Então, o material genético deles está inserido no RNA. Então, primeiro ele tem que produzir o DNA, para depois produzir o RNA viral e daí as proteínas. Observa-se, portanto, que esse dogma demonstra todos os processos pelos quais os ácidos nucleicos podem passar.
Temos o DNA, onde está contida a informação genética que pode ser transcrito em moléculas de RNA. No processo de transcrição, uma molécula de DNA serve como molde para a criação de uma molécula de RNA. E é nessa molécula de RNA que é encontrado o código usado para organizar a sequência de aminoácidos e formar as proteínas no processo da tradução. E esse processo consiste na união de aminoácidos obedecendo a ordem de códons apresentados em um RNA mensageiro. Observa-se também a replicação do DNA, processo pelo qual uma molécula de DNA é capaz de formar outras moléculas idênticas à original. Hoje também se sabe que uma molécula de RNA pode produzir DNA. Chamamos esse processo de transcrição reversa. E ele acontece principalmente em vírus. Então, eles possuem uma enzima denominada transcriptase reversa, que transcreve o RNA para o DNA. Acontece com o vírus da AIDS e com o coronavírus também. Tá? Ele é um vírus RNA. RNA vírus, né? Um retrovírus, como chamamos também. A replicação do RNA também é um fato observado em alguns vírus. Essa molécula é replicada e atua como RNA mensageiro. Para realizar esse processo, o vírus utiliza um RNA replicase. É uma enzima, né? Observe também que uma proteína é formada a partir dos ácidos nucleicos, mas um ácido nucleico não pode ser formado a partir de uma proteína. Encerrando a aula, por hoje é isso. Obrigado, amigos. Obrigado, alunos, pela presença.